Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, a vida e da origem da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida pela verdade. Estudo de hoje: a presença do Espírito Santo dentro de nós é o penhor, o documento e a certeza de que agora, além de sermos criaturas de Deus, somos também filhos de Deus por adoção. Porque Deus decidiu sermos assim segundo o beneplácito da sua vontade. Deus em tempo reuniu em Jesus Cristo poderosamente todas as coisas que haviam se separado, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em nosso último estudo e vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós ficamos ali com Paulo em sua prisão domiciliar na cidade capital Roma, esperando o julgamento a ser feito por Nero César. Enquanto espera, Paulo senta-se junto com Tíquico, seu companheiro ou ajudante, digamos assim, uma escrivania para escrever cartas para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam em determinadas cidades do Império Romano. Essas cartas foram conhecidas como cartas ou epístolas da prisão, porque Paulo as escreveu quando estava preso em Roma. São as cartas aos irmãos que moravam na cidade de Éfeso, chamada Efésios, na cidade de Colossos, chamada Colossenses, na cidade de Filipe, chamada Filipenses, e uma carta particular a uma pessoa, um irmão discípulo de Jesus Cristo, chamado Filemão. E Paulo começa esta carta dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não foi com dinheiro, ouro, glórias materiais, mas não. Foi com bênçãos espirituais, poder para curar a enfermidade, poder para curar o surdo, poder para curar os mudos, poder para curar os paralíticos, poder para expulsar demônios e destruir todas as fortalezas e coisas do maligno. E também ele nos elegeu. Nós, quem? Os que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, para que fôssemos separados do mal que está em teus homens, e também para que fôssemos irrepreensíveis, ou seja, nunca Deus vai nos repreender por fazermos coisas erradas e não se arrepender daquilo que praticou, porque somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós mesmos nos corrigimos e nos repreendemos, por isso somos irrepreensíveis diante dele em amor. E mais do que isso, irmãos, ele nos deu ainda, nos predestinou para sermos filhos dele, por adoção, por causa de Jesus Cristo. Ou seja, predestinar, irmãos, é dar destino a alguém. Predestinar é dizer que você vai ser algo depois de uma decisão séria que você tomou na sua vida. Ou seja, quando decidimos aceitar Jesus Cristo como Salvador, Deus nos predestinou para sermos filhos dele por adoção. Deus não nos predestinou antes de aceitarmos Jesus Cristo, não. Primeiro ele esperou nós, como direito nosso, de aceitar Jesus Cristo. Depois que a gente aceitou Jesus Cristo, aí ele lacrou, predestinou para sermos filhos dele por adoção. Então não é a predestinação de que Deus escolheu um para ser salvo e Deus escolheu um para ser condenado. Não. Isso não existe. Deus não faz acepção de pessoa. Deus predestina depois que o homem toma a sua decisão. E Deus sabe quem vai tomar a sua decisão, mas ele não interfere. A decisão é do homem. O homem continua sendo homem para decidir tudo na sua vida. Então, ele concede a salvação. Assim, através de Jesus Cristo, nós podemos finalmente ser agradáveis a Deus. Através de Jesus Cristo, adotados como filhos de Deus agora. Ou seja, o que deixa Deus feliz, aquilo que agrada a Deus, é que temos o perdão de todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. E todas as nossas ofensas contra Deus foi parar no fundo do mar, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Tudo isso segundo a riqueza e favor imerecido de Deus aos homens. E essa graça, favor imerecido, irmãos, Deus tornou abundante em nós, através de muita sabedoria e prudência. Nós sabemos agora como nos comportar, como vivemos em um mundo que deixa, de uma maneira que deixa Deus muito feliz conosco, porque o Espírito Santo dentro de nós nos ensina. Foram essas as palavras que o apóstolo Paulo começou na sua primeira carta, a chamada aos Efésios. Primeira carta da prisão, é aos Efésios que estamos estudando.
E Paulo continua. Toda essa sabedoria e prudência que Deus nos deu, irmãos, através do Espírito Santo dentro de nós, nos fez conhecer o verdadeiro mistério da vontade de Deus, para não sermos enganados por líderes religiosos e qualquer líder falso e enganador, porque Deus decidiu sermos assim, pessoas com conhecimento do Espírito Santo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele deu em nosso tempo, Deus, em nosso tempo, irmãos, reuniu em Jesus Cristo poderosamente todas as coisas, irmãos, que haviam se separados de Deus, tanto nos céus como na terra, tanto as coisas espirituais como as materiais. E eu, apóstolo Paulo, digo essas coisas confiando em Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo foi quem Somente Jesus Cristo foi que nós também fomos feitos herança de Deus. Nele somente, aproveitando a promessa de Deus e aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Com essa decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, nos tornamos predestinados de acordo com o propósito de Deus, de predestinar para a salvação todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, pelo seu conselho maravilhoso, de sua maravilhosa vontade, para que no final de tudo, nós que aceitamos Jesus Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós, os que verdadeiramente esperamos em Jesus Cristo, no mesmo Jesus Cristo que todos vocês, irmãos, discípulos aí da cidade de Éfeso, estão agora, amados. Isto é, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o evangelho, e aceitado obedecê-lo e viver dirigidos por ele, e como recompensa a todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, fomos selados ou lacrados com o Espírito Santo de Deus, que é a grande promessa ou a confirmação de que somos agora propriedade de Deus. Este Espírito Santo é o documento de posse dessa herança, irmãos. Ou seja, Deus só reconhece as pessoas que pertencem a Ele, as pessoas que tiveram o Espírito Santo dentro delas. E não somente porque faz parte de uma religião, de uma denominação, ou que canta no coro, ou que anda com a Bíblia na mão, que dá esmola, ou que ajuda o próximo. Não. Deus só toma posse de você e da sua vida se o Espírito Santo estiver em você. E o Espírito Santo só entra na sua vida quando aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida de coração e decidir obedecê-lo. Fazer o que Jesus Cristo ensinou, isso tudo para louvor e para a glória de Deus. Por isso, irmãos, eu, Paulo, ouvindo a fé que há em vocês, aí na cidade de Éfeso, e o grande amor que vocês sentem pelos irmãos, não paro de agradecer a Deus por tudo, irmãos, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dê a vocês, através do conhecimento dele, um espírito de sabedoria e revelação. Que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês todos, irmãos, saibam realmente a esperança maravilhosa da vossa convocação para o Evangelho, ou o vosso chamado para o Evangelho de Deus. Assim também como os santos irmãos vão ficar ricos de conhecimento e esperteza, com vocês ensinando o Evangelho, que é a vossa grande herança. Esse mesmo Evangelho que nos ensina do Senhor Jesus Cristo é também, vocês sabem, qual a excelente grandeza do poder e controle de Deus sobre nós, os que cremos, o qual é mostrada pela operação dos milagres executados por Jesus Cristo através de nós, e que esse poder se manifestou em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos e colocando à direita de Deus, nosso Pai, acima de todo principado, todo poder, potestade e domínio, acima de todo nome que exista, não só neste século, mas também em qualquer século. O nome de Jesus Cristo está acima de todos. E Deus colocou todas as coisas nos pés de Jesus Cristo e o colocou como cabeça, chefe e líder da igreja na terra. E a mesma igreja que é o seu corpo. E no mesmo tempo, ela é também um complemento perfeito vindo de Deus, o único Deus que cumpre em tudo todas as coisas. E sabe o que Deus fez, irmãos? Deus que Jesus passou. Depois que Jesus passou pela morte e sofrimento e ressuscitou, Deus colocou tudo que você imaginar nesta vida e neste mundo aos pés de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é quem está no comando agora. Quem dá as cartas, quem manda em tudo e em todos. Somente o Pai está com ele ao lado. Mas ele, Jesus Cristo, é quem determina, porque Deus, o Pai, determinou que Jesus Cristo mereceu isso, pelo seu grande esforço em salvar a humanidade perdida lá na cruz do Calvário.
Jesus Cristo é o único líder da igreja na terra. Deus só colocou somente Jesus Cristo como cabeça da igreja. Já as religiões têm seus líderes, as denominações evangélicas, as instituições religiosas, as organizações religiosas têm seus líderes humanos. Mas a igreja não. Só há um líder, Jesus Cristo, a quem os discípulos verdadeiros no mundo inteiro obedecem. E como é isso? Como Jesus Cristo lidera seu povo no mundo inteiro ao mesmo tempo? Se ele está nos céus à direita de Deus? É simples, irmão. É pela direção do Espírito Santo dentro de cada um deles. Jesus Cristo está dentro de cada discípulo seu, através do Espírito Santo de Deus, que entrou nele no dia que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. É dessa forma que Jesus Cristo dirige a sua igreja e seu povo. Quem é dirigido pelo Espírito Santo é automaticamente dirigido por Jesus Cristo. E esse Espírito, sim, e esse discípulo, sim, é filho de Deus. E mais ainda, irmãos, o mesmo Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma oportunidade de vida nova. Quando nós estávamos ainda dominados pelas ofensas e pecados, praticávamos contra Ele. Estávamos mortos, irmãos, para Deus antes de aceitarmos Jesus Cristo como Salvador. Porque a gente andava antes de maneira como os homens pensavam e agiam. Exatamente do mesmo jeito que nos dias de hoje as pessoas estão nesse mundo, seguindo exatamente os conselhos de Satanás, fazendo festas que até parecem de Deus, mas não são festas, são de mentiras. Festas feitas pelo espírito satânico, que agora age de forma organizada nas pessoas que não têm o Espírito Santo dentro delas. E o compromisso de aprender os ensinamentos de Jesus Cristo. E essas pessoas, irmãos, são chamadas de filhos da desobediência. E era no meio dessas pessoas que nós também estávamos antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador, satisfazendo nossas vontades e os nossos desejos de prostituição, todo desejo ilícito que vem na nossa mente. Quando vivíamos assim, irmãos, éramos considerados filhos da ira de Deus, porque a gente só fazia o que não presta. Podia ser até pequenos pecados, mas que com o tempo se chegava a imensos pecados, porque uma coisa leva a outra, um buraco gera outro buraco, e um erro gera outro erro. Mas Deus, irmãos, que é riquíssimo em misericórdia, Ele nos amou tanto, irmãos, que mesmo nós mortos para Ele, porque ofendíamos a Ele com nossos pecados diretos, Ele nos ligou, não ligou para isso. E nos deu uma chance nova, uma nova vida. Ele nos ressuscitou de novo quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. Mas dessa vez, sem pecados. Tudo isso juntos com Jesus Cristo e através de Jesus Cristo, pela graça ou favor imerecido de Deus, nós não merecemos, mas Ele nos deu. Nós somos agora salvos do inferno e de uma eternidade de tormentos. Por isso Deus nos fez conhecer os lugares celestiais. Isso mesmo. Sentimos o gostinho dos céus, irmãos, quando Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós para mostrar a todos os homens, em todos os séculos, as grandes riquezas da sua graça, da sua bondade e do seu amor através de Jesus Cristo. Porque pela graça ou pelo favor de Deus, nós hoje somos salvos por meio de nossa fé em Jesus Cristo. E isto não vem de nós, é um dom gratuito dado por Deus. Deus não pode dar essa salvação pelas obras de uma pessoa, porque essa salvação é gratuita, de graça mesmo. Ou seja, porque a pessoa é humilde, dá esmola, ajuda as pessoas. Não, irmão. Isso não pode adquirir a salvação de Deus, porque a salvação só se consegue com a destruição do vírus chamado pecado. A salvação só se consegue com a destruição dos pecados de uma pessoa. E há somente um líquido capaz de destruir pecado. Qualquer pecado. É o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Portanto, a salvação é grátis e só consegue ela quem aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida e decide obedecê-lo. Então recebe o sangue para purificar os seus pecados. Que ninguém depois fique dizendo: consegui me salvar pelos meus esforços ou pela minha bondade. O plano que Deus fez para a salvação de toda a humanidade foi perfeito. Sabe por quê? Porque é grátis e não depende de nenhum esforço humano. A não ser reconhecer que toda a humanidade se tornou pecadora quando Adão pecou. Esse pecado de Adão foi passado para toda a humanidade, porque todos nós viemos de Adão. Então, só se consegue a salvação de maneira grátis, sem pagar nada, justamente é quem aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida.
E faz isso de coração e decide obedecê-lo, porque Deus fez desta maneira, justamente para que ninguém fique se achando tal. Fique dizendo, consegui me salvar pelos meus esforços, pela minha bondade, pela minha caridade. E dessa maneira que Deus fez, irmãos, de conseguir a salvação, ninguém vai dizer todos vão saber que foi bondade de Deus e não esforço do homem. Porque nós, irmãos, agora que já aceitamos Jesus Cristo, mudamos de vida. É como se nós fôssemos feitos nascidos de novo por Deus, mas desta vez criados segundo a vontade de Deus, através de Jesus Cristo, e não com nossas próprias vontades para fazermos coisas que agora Deus olhe e diga, isso é bom. Portanto, vocês se lembrem, irmãos, que em outros tempos vocês eram como as pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo, andando atrás de fantasias, contos da carochinha, contos de fada. E vocês eram chamados de povo que não era de Deus, pelas pessoas que se dizem que são povo de Deus. Que naquele tempo vocês estavam sem Jesus Cristo, separados dessa comunidade nova chamada Igreja, que é o nosso povo de Israel, que é o novo Israel, ou povo separado de Deus. E eram todos estranhos às promessas feitas a Isaac, Abraão e Jacó. Não tínhamos antes nenhuma esperança no mundo. E que apesar de termos e seguirmos nossos muitos ídolos, astros e muitos deuses, na verdade estávamos sem o verdadeiro Deus neste mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que estavam todos longe, através da morte, a ressurreição e o sangue de Jesus Cristo, chegaste bem perto de Deus, quando aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, porque Jesus Cristo é a nossa paz diante de Deus. E antes de Jesus Cristo vir a este mundo, havia dois povos, os judeus e o resto da humanidade, que não era judeu. Jesus Cristo, Deus, só via esses dois povos. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, Deus, quando olhava, só via os dois povos. O povo de Israel, que era o povo separado de Deus, e o resto da humanidade, que era o povo que não serviam a Deus. Jesus Cristo então veio e fundou a sua igreja e uniu esses dois povos, tanto os judeus como os não-judeus. Toda a humanidade agora que aceitou Jesus Cristo faz parte de um povo só, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, um só povo para Deus. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário, ele acabou com a briga que existia entre os judeus e o resto da humanidade, cujo principal instrumento de briga era a lei, os mandamentos de Moisés e os ensinos dos profetas. Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés todinha por completo e morreu por todos nós. E nós podemos cumprir a lei de Moisés agora. Porque ele, Jesus Cristo, ressuscitou para apagar todos os nossos pecados. E com isso, todos que aceitarem ele como Salvador, automaticamente passou a cumprir a lei de Moisés também por causa dele, de Jesus Cristo. Porque aquela cruz onde foi morto, ele mudou ou transformou a lei de Moisés nos seus evangelhos, nos seus ensinamentos, numa vida nova ao homem. Uma maneira melhor de cumprir a lei de Moisés é pelo evangelho da graça. É por isso que agora os que aceitam são um povo só, chamado igreja. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus Cristo desfez a briga ou a inimizade que existia entre a lei dada por Moisés e a carne do homem. Ou seja, o homem não conseguia obedecer os mandamentos da lei de Moisés por causa da sua carne, que é fraca e pecadora. Então Jesus Cristo usou o corpo dele mesmo, a carne dele mesmo, para criar em si mesmo um novo homem, acabando com a briga e fazendo a paz entre os mandamentos de Deus e a lei de Moisés e o próprio homem. Lá na cruz, Jesus Cristo reconciliou com Deus tanto o homem pecador como a própria lei de Deus, em um só corpo, matando assim todas as inimizades. E vindo Jesus Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, que não eram judeus, que não conheciam os mandamentos de Deus. E também evangelizou essa paz a nós, que estamos perto, que somos judeus, que estudamos os mandamentos e a lei de Moisés. Porque somente através de Jesus Cristo, esses dois povos, os que são judeus e os que não são judeus, têm acesso ao Pai Celestial em um mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Dessa forma, irmãos, todos vocês que não são judeus e não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas agora que aceitaram Jesus Cristo, estão dentro da igreja verdadeira, vocês são concidadãos dos santos, fazem parte da família de Deus. Tudo isso edificado e construído sobre fundamentos e normas e também ensino dos apóstolos e dos profetas do Senhor Jesus Cristo. Este mesmo
Jesus Cristo, que é a principal pedra desta construção chamada Igreja, salvação de todos os homens. E que essa pedra principal, Jesus Cristo, for tirada, vai tudo desabar. Ou seja, esta construção ou essa salvação, igreja, foi muito bem planejada e ajustada. E ela vai crescendo cada vez mais até ser templo santo ou casa santa de Deus. O mesmo Deus e Pai que vocês todos juntamente invocam e chamam, pois vocês mesmos são construídos ou edificados como se fosse uma casa. E essa casa é para a morada de Deus em espírito e em verdade. Efésios capítulo 1, versículos 8 até o 20 e Efésios capítulo 2, versículos 1 até o 22. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que estes ensinamentos sejam infiltrados em nossos corações, que saibamos viver e nos comportar como verdadeira igreja, como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, e não como discípulos de religiões ou denominações. Discípulos de Jesus Cristo em primeiro lugar, seguindo o ensinamento dele. Depois você vê a denominação ou a religião, mas primeiro é Jesus e os ensinos dele em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. Amém.